Era uma simplificação de bruxa, repetida e mantida pelas crianças e algumas vezes pelos adultos. Discutimos como ela queria que eu a chamasse nas sessões de família e no meu relacionamento pessoal com ela. Verifiquem que isso é identidade pessoal, se quiserem até dar um grifo com ID ou qualquer símbolo que remeta a vocês. Finalmente, ela decidiu, ou seja, a tomada de decisão é muito importante, que deveria ser chamada de IA. Débora confirmou as percepções relacionais que IA tinha sobre os familiares. Acrescentou que para ela a relação com IA era um pouco confusa, pois se sentia na maioria das vezes como sua mãe, mas sabia que não era. Quando Isabel chegou à família, era meio a sua boneca, meio sua filha. Roberto também complementava esses papéis. Depois que teve seus próprios filhos, diminuiu o envolvimento com IA, mas sempre se sentiu meio culpada por abandoná-la. Quando sua mãe adoeceu, avisou seus filhos, de 12 e 10 anos, que teria de atender IA. Então, com 17 anos, achava que IA tinha de alguma forma ficado sem mãe. Contratamos então que Débora conversaria individualmente com cada irmão, explicando as informações que dei e convidando-os para uma sessão familiar. Pediria para cada irmão convidar a esposa e os filhos. A sessão só aconteceria se todos os 5 irmãos aceitassem e pudessem vir. Se um deles não viesse, não aconteceria a sessão. As esposas e os filhos, assim como o marido de Débora e seus filhos, seriam convidados com a explicação de que a presença era muito importante, mas a sessão aconteceria com eles ou sem eles. Coloquei que a mãe, Vilma, também deveria estar presente, mas que em função da distância e da doença, deixaria essa decisão para os irmãos e aceitaria o que eles decidissem. A próxima sessão seria individual, só com IA, e ela traria um bilhete de cada um dos 4 irmãos, dizendo o melhor dia e a melhor hora para a sessão da família. Se eu não recebesse a confirmação dos irmãos, daria por encerrada a possibilidade de atendimento familiar e iniciaria o processo de atendimento individual com IA, sem envolver a família. Acrescentei algumas informações sobre os custos, pagamentos e que achava mais terapêutico que Isabel Augusta arcasse com o pagamento das sessões, tanto individuais como da família. A maioria das decisões, agora vamos passar na tracejado, que é a opinião da autora que ela traz depois. A maioria das decisões estratégicas desse caso definiu-se a partir da leitura que IA era cronologicamente adulta, mas seus sintomas e comportamentos mostravam a dificuldade ou ambivalência em assumir esse fato. Adulta. Escrevi ao lado. Sempre compreendo ou leio os sintomas dentro das perspectivas da família, como um sistema. Se alguém na família está com dificuldades, problemas ou sintomas, o grupo também está. Isso é maravilhoso. Se vocês perceberem, isso ocorre porque estamos focando no grupo familiar aqui, mas quando estamos falando de empresas, quando estamos falando de amizades, quando estamos falando de pós-graduação, faculdade, universidade, enfim, também temos esse mesmo ideal de que um sujeito está manifestando aquilo que está ocorrendo no grupo. Não tenho dúvidas de que se alguém está precisando aprender algo naquele específico momento, a família toda está precisando da mesma coisa. No entanto, nem sempre trago a família para a sessão quando sou procurada por um cliente cronologicamente adulto. Nesse caso específico, escolhi a estratégia de envolver a família concretamente nas sessões, pelo fato de ter sido um familiar a fazer o primeiro contato e o pedido de atendimento. Isso me indicava que, de uma forma ou de outra, a família, como um sistema, tinha uma parte disponível a participar.
Por outro lado, o envolvimento da família facilitaria a leitura dos padrões disfuncionais, que estavam desencadeando e mantendo sintomas, desencadeando novos padrões relacionais. Aqui eu vou fazer uma chave e retomo mais tarde quando eu fizer a minha revisão de leitura desse capítulo e anotações pessoais. Quando o cliente é cronologicamente adulto e convido a família a participar, sou cuidadosa em explicitar e contratar com o cliente que, com ajuda ou não da família, a tarefa continua sendo dele. Independente da história e dos dados, é sua tarefa decidir qual história quer escrever daquele momento em diante. Um mártir das suas situações difíceis que viveu na família ou outra história que pode escolher e trabalhar arduamente para desencadear. Esse é um cuidado para não deixar que o cliente use as dificuldades familiares como um álibi, deixando de se responsabilizar e fazer as suas próprias escolhas. Maravilhoso também isso. E se você, como eu, é interessado no foco de independência do seu paciente, principalmente tomada de decisão, deve ter caído de paixões aqui como eu caí por esse parágrafo. Um dos grandes desafios de um terapeuta de famílias com a visão sistêmica é conseguir mostrar firmemente para os membros da família que, se alguém está fazendo sintoma, é porque a família está na mesma situação e, como um todo, está necessitando de novas aprendizagens, mudar padrões, flexibilizar o pensamento e as atitudes, aprender novos comportamentos, entre outras. Fecha parênteses. A eficácia do trabalho dependerá da habilidade do terapeuta em convencê-los disso, da sua certeza sobre o que fala, assim como presteza dessa redefinição. Então, mais uma vez, eu acho que o conteúdo aqui que nós podemos nos aprofundar é justamente esse, entre parênteses, colocar um aprofundamento teórico, científico nestes produtos, se não vir aparecer, então, mais tarde no livro. A eficácia do trabalho dependerá da habilidade do terapeuta em convencê-los disso, da sua certeza sobre o que fala, assim como da presteza dessa redefinição. Voltamos ao conceito redefinição também. Chamei a irmã para a segunda sessão por acreditar que representava a parte do sistema disposta a fazer as mudanças e também por acreditar que, se eu fosse hábil em redefinir as situações como uma necessidade de aprendizagens familiares, ela teria habilidade e poder na hierarquia familiar para passar essa nova leitura para outros membros da família. Lembra que eu falei anteriormente? Se porventura ela não demonstrasse disponibilidade, eu mudaria de estratégia e faríamos um processo só com a IA. Desde a primeira sessão, é importante envolver a família no processo terapêutico, de forma que cada membro sinta-se motivado a retornar e comprometer-se com alguma coisa que lhe diz respeito profundo e pessoalmente. Só abro mão disso se for realmente inviável depois de tentar. Procuro definir os dados concretos da sessão: horário, intervalo, custos, forma de pagamento, quem paga, tarefas, sempre tendo em conta o que será mais útil para ajudar o cliente a realizar as aprendizagens que necessita naquele momento. Portanto, todas as definições são elaboradas e adaptadas a cada caso em particular. Então, sim, pessoal, vamos dizer a verdade. Não existe, então, um protocolo certinho definido. Nós precisamos estar atentos ao processo do cliente e a como nós podemos fazer as intervenções para que ele alcance, então, um outro estágio aqui que ela chama de aprendizagens. Não denomino nem chamo meus clientes de pacientes, também não de pacientes identificados. Esta denominação ainda é usada por alguns terapeutas sistêmicos, mas eu a evito por entender que usá-la dificulta a compreensão de que sintoma é sempre familiar.
é uma dificuldade, um problema, uma questão da família. Se identificarmos alguém como paciente, fica difícil e incongruente redefinir a questão como uma situação familiar. Entenderam? Muito bem. Então, essas foram as nossas colocações do nosso capítulo 3, que se encerrou aqui. Então, convido você a ler essas partes que você grifou, deixá-las mais uma vez no seu caderno de preferência e fazer então um aprofundamento teórico disso através de artigos científicos, assistindo alguma live, alguma outra informação e perguntando talvez para o seu professor de psicologia mais próximo ou até para o seu psicólogo, se vocês estiverem em acompanhamento, em como ele vê essas questões, como isso está funcionando no seu consultório. Mas sem, claro, nós estarmos confundindo os papéis dentro deste momento especial. Então, encerro por aqui a nossa atividade. Peço que você curta e compartilhe e envie também para aquele amigo que está estudando a psicologia, assim como você, para que a gente possa estar aumentando a nossa rede de reflexões e insights sobre atendimentos psicoterapêuticos baseados, então, na terapia familiar sistêmica, que é diferente de outros que estão sendo ditos por aí. Então, até mais! Tchau, tchau!